Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui entrando numa live surpresa. Primeiramente, para dizer um oi para todos vocês. Eu acho que eu não anunciei essa live novamente, mas vou começar a anunciar como se fosse uma agenda de lives para que vocês possam ter acesso anteriormente e se preparar também, né? Mas, independente se você está assistindo aqui agora ou não, você pode assistir mais tarde, vai ficar aqui gravado. Eu geralmente retiro da pasta de lives e coloco na pasta dos vídeos comuns. Eu só estou colocando aqui rapidamente no canal, só para checar se o áudio está chegando perfeitamente. Eu sei que muitos de vocês já estão se conectando, então se o áudio estiver chegando aí, dá um toque, fala, ó, tá chegando, tranquilo, consigo te ouvir. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou dando um alô aqui já para todo mundo que está chegando, já vou dar um alô para todos vocês. Andressa, oi Andressa, tudo bom? Que bom que você está por aqui, um abraço para você, sua família. Seiza, vivemos nos tempos finais. Olá, de Hollywood, Flórida. Hollywood na Flórida, olha, tem Hollywood na Flórida também. Olha que interessante, um abraço para você também. Olha o Thiago sempre aqui com a gente. Thiago, um abraço, obrigado a todos vocês. A Andressa falou que o áudio está bom. Legal, muito legal. Essa não vai ser uma live muito longa, tá? Então, acho que você não precisa nem se preocupar com relação a tempo. Eu acho que a gente vai se estender muito, porque a própria reação é de um vídeo muito pequeno, mas dá para você entender mais ou menos o contexto do que está acontecendo, tá bom? Tem mais gente chegando aí, olha que legal. A Miriam, de Minas Gerais. Fala, Miriam, como é que você está? Deus te abençoe. Vamos lá, mais um aqui. Para quem não sabe, Helena Branca de tanto mentir. Começamos bem. Tem mais gente aqui. Marcel Hearing de Limeira. Legal, Marcel. Bom ver você por aqui também. Quem mais está aqui? Revelino. Olha o Revelino. Boa noite, graça e paz. Rodrigo, beleza? Que bom ter você aqui com a gente também. Quem mais? Virtuosa Jesus. Boa noite. Falo de Sergipe. Olha, eu vou te falar, viu? Eu sou de São Paulo, capital, mas um dia, talvez quando eu me aposentar, se eu for morar no Brasil, eu vou escolher o Sergipe, provavelmente como um local para morar. Então, Virtuosa, gosto muito daí. Acho que o Nordeste é um lugar abençoado por Deus também, como todo o Brasil, mas o Nordeste é muito bonito, né? Aí a Miriam de novo, tô bem, graças a Deus. Amo o seu programa, divulga rumo rolo todas as vezes. Eu sei como é que é, não é fácil, não é fácil. Que legal. Ana, fala Ana, tudo bom? Boa noite. Sou de Juiz de Fora, olha só. Que legal, de Juiz de Fora. O pessoal também acompanhando aqui. Que legal. Assistindo de Sergipe. Rosário Afonso, feliz sábado. Boa noite, feliz sábado. Legal, Thiago. Vem para a Feira de Santana, na Bahia. Pois é, Thiago. A comida na Bahia também, vou te falar, é difícil. Entre o Nordeste ali mais para cima e a Bahia ali, culinária é incrível. É tentador demais. Que legal. Comida brasileira é muito boa, muito boa. Dá saudade também, comida brasileira. Vamos lá, gente. A conversa de hoje vai ser uma conversa muito simples, muito prática, mas é uma refutação com relação ao vídeo do Leandro Quadros que eu tinha guardado nos meus arquivos e agora a gente está reorganizando as coisas para o segundo semestre, agora uma produção pesada. E eu encontrei esse vídeo, eu guardei o vídeo, mas encontrei agora. E eu falei assim, poxa, não dá para ficar sem conversar sobre esse assunto e sobre um vídeo que é literalmente uma grande mentira, uma grande bobagem. Mas, se você já acompanha esse canal, provavelmente você sabe que é mentira, mas muitas pessoas não sabem, tá bom? Então vai ser uma conversa muito tranquila. Eu não sei se eu vou conseguir abrir para perguntas e respostas, senão fica muito longa a live, tá? Mas a ideia é fazer uma coisa mais enxuta para que você também aproveite seu fim de semana. Eu não sei como é que você está aí na sua casa, mas para você aproveitar também com sua família, ficar em paz, tá bom? Vamos lá, tem mais gente chegando aqui. Ronaldo Máximo da Silva Bastos, boa noite. Sou de Rui Barbosa, na Bahia. Olha lá, outro baiano aí. Que legal. Muito bem, muito bem. Tá aqui o Thiago falando de novo aqui, mata um hoje e deixa 10 para amanhã. Nossa senhora, tá pesado, hein? Tá pesado. Falo de Belo Horizonte, glória a Deus, Jesus abençoe a todos. É o Roberto Wagner, um abraço, amém, Roberto. Deus te abençoe também.
Alex Ricardo Pimenta, estamos em Salvador, Bahia, sou ex-adventista liberto, amém, glória a Deus por isso. Olha, muita gente da Bahia, hein? Muita gente da Bahia, que legal, que legal. Vamos lá, mais um. Hélio José, a paz do Senhor Jesus, feliz sábado, irmão Rodrigo, congrega na IAD, aqui no interior de Minas Gerais, sempre vejo seu canal. Eu falo para as pessoas, muita gente não acredita que, às vezes as pessoas veem os comentários, que muitos adventistas vêm com a caixa de ferramentas aberta, vêm com tudo, com força, né? Mas eu falo para vocês, existem milhares e milhares e milhares de adventistas que continuam no adventismo assistindo o canal, e eles estão buscando informações de todos os lados. Está aí mais um exemplo, ali José, que é adventista, mas está acompanhando o canal também. Um abraço para você, Hélio. Vamos lá, mais um aqui, Henrique Marani, falo de Americana. Ó, Americana tem churrasco bom, hein? Americana tem também uma comida culinária top. Um abraço, Henrique. Abração para você também. Ó, tem mais gente aqui, ó. Anderson Brito, de Arapiraca, Alagoas. Ó, terra boa também, hein? Praias belíssimas. Alagoa tem praias belíssimas, o estado de Alagoas. Que legal. Mais uma. Olímpio Oliveira, uma boa noite, um feliz sábado a todos os irmãos adventistas. Sou de Salvador, mais um de Salvador. Que Deus esteja sempre com vocês. Um abraço, que legal. Mais uma de Salvador. Boa noite, ex-adventista Salvador, Bahia. Olha só. Eita que a Bahia hoje veio com força total. Que bom, graças a Deus, graças a Deus. Ronaldo, se você soubesse quanto você me ajudou, glória a Deus, fui adventista por 30 anos. Glória a Deus, somente a Deus, a Jesus Cristo, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Eu e você e tantos outros aqui somos apenas pessoas sendo utilizadas por Ele, para os propósitos e também por Evangelho, na verdade, para o Evangelho de Jesus Cristo. Beleza, gente, daqui a pouco eu volto para os comentários e vamos dar um abraço, mandar um abraço aqui para todos vocês. Eu quero fazer alguns anúncios antes, vou colocar aqui rapidamente para vocês. Vou aumentar aqui na tela rapidinho. A primeira informação, para que possamos, o novo site já está no ar. Nós tínhamos a primeira versão do site, que era um site extremamente bacana, muito legal, fácil também de navegar, fácil de encontrar as informações, mas ele tinha algumas coisas que precisava melhorar. Eu estava sentindo falta de um site que tivesse um visual um pouco mais presente e também que fosse uma navegação bem mais simplificada para as pessoas terem acesso. Então, para que você que tenha acesso, tem seu celular, seu computador, a hora que você tiver um tempinho esse fim de semana, visita lá, paraquepossamos.com.br. Nesse site, é um site riquíssimo de informações. Eu não sei se eu não vou navegar no site aqui agora, mas eu quero que você visite. Está aqui só uma tela, essa tela do que está no site hoje, ok? Então, aqui você tem, por exemplo, a última matéria que a gente colocou, um artigo sobre Jesus e Miguel, uma análise teológica e exegética com textos originais, também em grego, para que você possa acompanhar. Então, muitas pessoas têm dúvidas a respeito de vários temas no Adventismo. E para que serve o site? Para facilitar esse acesso para você. Então, às vezes você está conversando com um adventista, está conversando com uma pessoa, tem dúvida num ponto, não soube responder aqui ou ali, ou às vezes recebeu a visita de um pastor e o pastor deu uma pressionada mais forte, você não soube responder. Muitas informações estão fáceis, então salve nos seus favoritos, paraquepossamos.com.br. Em breve vai vir o aplicativo também, mas o site já tem informações suficientes, acho que já tem uns 200 artigos mais ou menos. Quem precisar mais informações ou pesquisar temas, usa a barra de busca, o ícone da busca lá em cima, você digita a palavra que você tiver em dúvida, você pode buscar facilmente, tá bom? Então, esse é o primeiro anúncio. Nós temos um novo site, o nosso site está no ar, pode entrar à vontade e conversar conosco. Também tem uma área de contato, pode entrar em contato com a gente pela área do Fale Conosco, tá bom? Muito legal. Esse é o primeiro anúncio. O segundo anúncio, estou muito feliz também, porque o meu amigo Gleison Percy me mandou e colocou no Instagram dele também a foto e o vídeo da terceira edição do Descortinando o Adventismo, que já está sendo impresso. Então, olha só que coisa bacana. A terceira edição, como você está vendo na sua tela aqui agora, tem o Descortinando o Adventismo volume 1, tem o Descortinando o Adventismo volume 2, sobre o sábado, e tem o Descortinando o Adventismo volume 3, que é sobre Ellen White, e está sendo impresso. É impressionante como esse projeto avançou numa velocidade muito boa. Eu acompanhei esse processo desse livro, dessa terceira edição,
com o Gleison, muito de perto, a gente trocou muitas figurinhas com relação a esse projeto, e eu estou muito feliz mesmo em ajudar a anunciar esse projeto que está saindo do forno. Então, fique atento com relação a esse livro, que está vindo aí com força total agora nesse segundo semestre. Em breve vai estar disponível para vocês todos adquirirem. Eu tenho aqui, se eu não me engano, eu tenho a edição do volume 1, que está em inglês, espanhol e português. Eu recebi essas 3 edições do Gleison. E também tenho o volume 2. E agora vai chegar o volume 3, e eu vou chamar o Gleison aqui no canal para a gente conversar sobre esse livro, essa terceira edição, e para a gente conversar sobre como esse livro foi desenvolvido, do que se trata e por que você deve adquirir, ter na sua biblioteca, com certeza, tá bom? Então fica aí a dica para esse segundo semestre, acho que mês que vem, talvez, já vai estar disponível para todos vocês, tá bom? Muito legal, muito legal. Eu vou aqui voltar mais um pouquinho nos comentários. Tem mais uma galera aqui, o Leonel Carvalho, Mogi das Cruzes, São Paulo. Legal, Leonel, um abraço para você também. Patrício Oliveira, boa noite, irmão. Patrício Oliveira, desculpe, também está acompanhando a gente. Um abraço para você, Patrício. E também tem a Sui, graça e paz a todos, do Rio Grande do Sul. Olha só, já fomos até agora o sul do Brasil. Que legal. E agora vamos colocar aqui mais um, Hércules Eunatan. Você conhece o canal do Elias Joanã, um profeta da IASD? Não conheço, não estou lembrado, não faço ideia de quem seja, mas vou pesquisar para dar um toque também. Vamos lá, mais um aqui. Rodrigo, você deleta os comentários que discordam de você, que falam nos seus vídeos? É insegurança ou você sabe que as informações que você passa não são confiáveis? Olha, Rodrigo, eu não apago comentários. Se eu fosse parar, para você ter uma ideia, na live anterior, teve um rapaz comentando que eu não respondia os comentários, que eu, infelizmente, não interagia com os comentários. Eu pedi desculpas. Mas eu não tenho como entrar em comentários e deletar. Para pensar, são 500, 600 comentários por dia, e se eu for focar em parar para deletar comentários, vou ter que parar o dia inteiro para fazer isso. Então, tem muitos comentários que vêm com um filtro automático do YouTube, com, enfim, palavrões, existem, xingamentos, coisas do tipo. Então, o YouTube já filtra. Caso você não esteja vendo seus comentários por qualquer razão, eu sempre falo para a pessoa, entra com um novo Gmail, uma nova conta, acessa o vídeo, provavelmente você vai ver. É alguma coisa assim que eu faço. Por exemplo, o Michelson Borges, Eleazar, do Fala Sério Pastor, todos os canais adventistas aí, o Sérgio Monteiro, eu já não comento mais porque eu sou bloqueado no canal deles. Eles bloqueiam todo mundo que vai lá e discorda deles, mas eles têm tempo para fazer isso, eu infelizmente não tenho, entende? Então, fica meio difícil ter que parar para ficar filtrando o comentário. Pode falar, pode comentar, eu recebo xingamento aí todo santo dia. Se eu for parar para deletar todo mundo, aí fica difícil, né? A gente não produz o material. Mas, bom, fica aí para a resposta. Vamos lá, mais um pouquinho. Eliana, fala Eliana, beleza? Boa noite, boa noite. Boa noite. No vídeo do seu... Ops, teve alguma coisa aí, faltou uma letra do seu canal, é isso mesmo. Graça e Paz, Vitor, que legal. Fabrício Nunes, fala Fabrício, aqui do Ceará, olha só, mais gente do Nordeste. Legal. Rumenig Duarte, boa noite, Rodrigo, boa noite para vocês também. Vamos lá, Revelino de Santa Catarina, graças a Deus, Revelino, bom ter você. Aliás, tivemos uma conversa muito boa essa semana, e foi uma bênção essa conversa, foi uma bênção muito grande, viu? Legal, vamos lá, gente, eu vou entrar aqui, depois eu volto nos comentários mais uma vez, e a gente retoma, tá bom? Vamos lá, o que nós vamos falar sobre hoje? Hoje nós vamos falar sobre um vídeo do Leandro Quadros, que é um vídeo clássico, mas eu falo para você uma coisa, é representativo do que os pastores adventistas fazem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Pastor adventista mente para você porque ele rapidamente consegue identificar o quanto você sabe de adventismo, tá? Em poucas perguntas mesmo, talvez 2, 3 perguntas, qualquer pastor adventista consegue identificar se você conhece adventismo ou se você é completamente desconhecido
para a teologia adventista, desconhecido para Ellen White, para a história do adventismo, que infelizmente é o caso da maioria das pessoas, tá? Então, em poucas perguntas, poucos minutos, um pastor já é treinado, ele já sabe identificar quando a pessoa sabe ou não sabe. No momento que ela percebe que a pessoa com quem ela está conversando não sabe do que é o adventismo, não faz ideia do que seja, ou tem baixo conhecimento, mentir é algo muito prático. E você é enganado sempre que existe ausência de quê? De conhecimento. Lembre que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo. É muito difícil para mim hoje, chegar e falar que, olha, o Brasil é um país onde as pessoas, a maioria das pessoas falam francês. Por que é impossível eu criar essa mentira? A maioria das pessoas no mundo entende que no Brasil se fala o português. Na pior das hipóteses, eu já cruzei com várias pessoas, já conversei com muito americano, que fala assim, não, mas no Brasil vocês falam espanhol. Não, nós não falamos espanhol. Todos os nossos vizinhos falam espanhol, mas nós falamos português. Então, é muito difícil você falar assim, não, no Brasil todo mundo fala francês. É uma mentira, certo? Por que é difícil? Porque a maioria das pessoas sabe qual é a verdade. No adventismo é a mesma coisa. Se o pastor não sabe quanto você conhece, dificilmente ele vai lá cavocar muito, vai inventar muita história da carochinha. Mas, num programa com o título Na Mira da Verdade, você espera que as pessoas falem o quê? A verdade, certo? Num programa que se você coloca a verdade como título do seu programa, você vai esperar que as pessoas falem o quê? A verdade. Mas no caso do adventismo, isso não existe. Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês, rapidamente, como isso é bem fácil de ser refutado e é muito simples. Por quê? Porque o adventista lida com a ausência de conhecimento para construir toda a base do seu proselitismo, em outras palavras. Tá? Vamos lá, vou passar o vídeo, a gente vai assistir esse vídeo algumas vezes, eu vou ir e voltar algumas vezes, mas eu vou deixar tocar uma vez primeiro, e a gente vai fazendo algumas interferências. Eu tenho uma apresentação do lado e eu vou mostrar para vocês como vai ser, tá bom? Vamos lá então. A Igreja Adventista tem Ellen White como uma luz menor apontando para a luz maior, a Bíblia. Mas a Bíblia já não é luz suficiente? Precisamos mesmo de Ellen White para entender a Bíblia? E aí, professor, que conversa é essa de ter uma luz menor para uma luz maior? Extremamente relevante essa pergunta, extremamente relevante a pergunta do ouvinte, do telespectador, uma pergunta honesta, tá? Não, é uma pergunta extremamente honesta, foi feita de uma forma muito tranquila. Então, qual que é o ângulo da pergunta? Para que eu preciso de Ellen White se eu tenho a Bíblia? Resumindo, é isso. Por que eu preciso de Ellen White se eu tenho a Bíblia? Então, e aí ainda mais o nível de importância que a Igreja Adventista dá para Ellen White, em todos os sentidos. Ela é considerada uma autoridade para a Igreja Adventista. Pergunta extremamente simples, direta e honesta, ok? Vamos lá, então, ouvir qual é a resposta do Leandro Quadros. Antes de eu ler uma citação de Ellen White, vou pegar aqui primeiro, eu quero ajudar esse irmão a entender o que é essa figura da luz menor e da luz maior. Nos dias de Ellen White, né, teve uma irmã, que agora eu não me recordo o nome dela, se eu não me engano, era uma das assistentes literárias dela. Teve uma irmã que deu um exemplo do que significa ser uma luz menor que Ellen White gostou demais e que Ellen White disse assim, olha, ela expressou o que realmente isso significa. Ela deu um exemplo de um telescópio. Quando você pega um telescópio e olha para o céu, ele não acrescenta estrelas no céu. Ele não acrescenta planetas no céu. O que o telescópio faz? Ele lhe permite ver melhor as estrelas, os planetas, os astros que já estão lá. Excelente essa introdução do Leandro Quadros. Excelente. Excelente. E às vezes eu chamo o Leandro Quadros, ouça o que eu vou falar, às vezes eu chamo o Leandro Quadros de Balaão. Por quê? Porque o Balaão é um excelente exemplo de que Deus fala o que ele quer na hora que ele quer. E ele usa até alguém que não está querendo ser usado por ele. Ele usa pessoas que nem querem ser usadas por ele
para fazer o trabalho dele. E essa introdução do Leandro Quadros é fantástica. Ela pega um exemplo que é verídico. Existia uma assistente de Ellen White que usou e fez essa correlação dos livros e dos textos de Ellen White com um telescópio. Só que o Leandro Quadros, ele avança um pouco, ele fala o seguinte, olha, o telescópio, ele não adiciona estrelas. Olha só o que ele falou, que excelente. O telescópio, ele não adiciona estrelas, ele não adiciona informação. Ele mostra para você a informação que já está lá. Certo? Excelente. Excelente. Então, a comparação que ele está falando com relação a Ellen White é a seguinte, bom, Ellen White, ela não acrescenta nada, ela só mostra o que está ali. Ela só mostra o que já está lá. Agora, vamos partir do ponto de vista lógico, simples, lógico. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. Você abre a palavra de Deus, a informação está ali. Fim do filme. Acabou o filme. Pega o livro, pega a Bíblia, abre o livro, a informação está ali. Para que você precisa de um telescópio chamado Ellen White para você jogar em cima da Bíblia, para você ver o que tem na Bíblia? Não faz sentido nenhum isso. Agora, se a Bíblia estivesse a distâncias de anos-luz, como um telescópio, muitas vezes precisa diminuir essa distância entre a informação que está no céu e você, que está a uma distância descomunal, a sua distância para a Lua, a minha distância para Saturno, a minha distância para a galáxia mais próxima da Terra, é descomunal. Então nós precisamos de um equipamento para conseguir aproximar um pouco mais essa informação. Agora eu digo para você, essa é a realidade da Bíblia? Qual a dificuldade que você tem de sair da sua casa, pegar o seu carro, pegar um Uber, pegar um ônibus, andar a pé, e até a próxima loja, uma livraria, comprar uma Bíblia, volta para casa, abre a Bíblia e lê a Bíblia. Tá ali, pronto. Simples. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Muito bem. Vamos acompanhar, então, a explicação dele. Essa é a função dos escritos de Ellen White. Ela não acrescenta nada de novo na Bíblia, porque a Bíblia é perfeita e completa a palavra de Deus. Você ouviu o que ele falou? Você ouviu o que ele falou? Vou voltar um pouquinho mais. Você ouviu o que ele falou? Que ela não acrescenta nada na Bíblia. De novo. Função dos escritos de Ellen White. Ouve. Ela não acrescenta nada de novo na Bíblia. De novo. Ela não acrescenta nada de novo na Bíblia, porque a Bíblia é perfeita e completa a palavra de Deus. Olha só como ele faz. Então, se você não tem conhecimento do que é o Adventismo, do que é a história, do que são os escritos, do que são os testemunhos de Ellen White, você cai na lábia. Você cai, mas você cai igual um patinho. Então, presta bem atenção na defesa. Olha como ele evolui a coisa. Não, ela é um telescópio. Não, é um telescópio. Ela não adicionou nada, porque o telescópio não adiciona, ele só mostra o que está lá em cima. Continua. Vai lá, Leandro Quadros. Mas ela, como um telescópio, nos ajuda, sim, a ver certas verdades que estão na Bíblia. Isso não é nenhum problema. Por quê? É errado, por exemplo, usar um comentário bíblico para entender melhor certos textos da Bíblia? Não vejo erro nenhum. Eu também não. É errado usar uma enciclopédia bíblica? Não. Não. É errado usar um dicionário bíblico? Também não. É errado usar um manual bíblico? Não. Para entender melhor o tema e o conteúdo de cada livro da Bíblia? Não. Então por que seria errado usar os escritos de Ellen White? Por que seria então errado usar os livros de Ellen White? Por que seria errado usar os escritos de Ellen White? Não é errado usar uma enciclopédia, não é errado usar um comentário, não é errado usar um livro, um texto, uma literatura acadêmica sobre Ellen White. Ora as bolas, qual o problema? Sobre a Bíblia, por que a gente não pode usar Ellen White? Qual o problema? Né? Segue o jogo. Não tem lógica. Tem lógica. Esse tipo de questionamento. E além disso, a própria Ellen White reconhecia que mesmo que os escritos dela sejam uma luz menor, ou seja, tipo um telescópio que permite ver aquilo que já se encontra na palavra de Deus, ou seja, Ellen White não complementa as escrituras. Olha que ele repetiu de novo. Lembra que ele falou lá no começo? Ellen White não adiciona. Agora ele foi lá e trocou a palavra e falou assim, não, Ellen White não complementa.
Você dá corda pro pastor adventista que ele vai se enrolando. Eu falo para vocês isso. Mas segue o jogo. Ela mesma aconselhava a igreja a fazer o seguinte, ó, Primeiros Escritos, página 78, ó. Recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela, seremos essa fé e... Opa, volta aqui. Ele falou que ela disse que nós não seremos julgados pelos escritos dela. Vou repetir aqui para vocês, tá? De novo, ouve aí. Por a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela, seremos julgados pela palavra de Deus, a Bíblia. E ela recomenda aos seus leitores a palavra de Deus como regra de fé e prática. Você não vê nenhum outro profeta não canônico fazer isso. Por exemplo... Ele joga o lance do profeta não canônico para colocá-lo no mesmo balaio de gato, mas segue... Ai, meu Deus. Vamos lá. Por exemplo, Joseph Smith Jr. chama a atenção para o livro Mórmon, mais do que para a Bíblia. Então você percebe que, como alguns até o fazem, né? Comparar Ellen White com Joseph Smith Jr. é uma bobagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma bobagem. Ellen White chama atenção para a Bíblia. Então entenda essa figura da luz menor e avalie o que eu lhe disse. Não tem problema nenhum usar um comentário bíblico, um manual bíblico, um dicionário, uma enciclopédia, para entendermos melhor alguns textos. Porque seria errado usar os livros de Ellen White, que também comenta de forma bem didática certos aspectos da palavra de Deus. Não há erro nenhum. Então eu quero fazer uma pergunta. Não há erro nenhum. Não, tá tudo certo. Muito bem. Deu para entender? Então, coloca um joinha aí nos comentários, você que está nos comentários agora, se você conseguiu entender o contexto da apresentação do Leandro Quadros. Eu vou voltar aqui nos comentários agora para pegar o comentário de vocês. Se você entendeu, manda um joinha, fala assim, eu consegui entender o que o Leandro Quadros falou, deu para entender a argumentação. Então ele faz algumas afirmações falando o seguinte, olha, Ellen White é um telescópio que não adiciona informações. Ellen White não é o que deve ser considerado, e nem ela mesma falou que seremos julgados pelos textos dela. Seremos julgados apenas pela palavra de Deus, certo? Vamos lá, terceiro ponto. Ele falou que, qual o problema? Então, se a gente usa um dicionário, se a gente usa um comentário, se a gente usa uma enciclopédia, por que não usamos, então, Ellen White? Essa é a argumentação dele. Muito bem. Deu para entender perfeitamente. Eu vou repetir algumas vezes aqui, é claro, para a gente reforçar a afirmação adventista do sétimo dia. Então, o nome desse programa é Na Mira da Verdade, né? Então, vamos lá, então. Vou colocar aqui minha apresentação mais uma vez para vocês. Primeira coisa, quando você fala sobre Bíblia, quando você tem a Bíblia, a palavra de Deus na sua frente, quais são os conselhos que a Bíblia nos dá sobre a compreensão da Bíblia e da palavra de Deus? Quais são esses conselhos? Porque quando a gente fala assim, poxa, será que a Bíblia nos instrui a buscarmos fontes externas, porque nós precisamos dessas fontes externas para compreender a palavra de Deus? Será que Cristo, será que Deus, será que o Espírito Santo, será que os profetas falaram assim, olha, chegará um tempo em que haverão profetas modernos não canônicos e vocês usarão esses livros para entender o Evangelho e a palavra de Deus? Existe alguma coisa dessa natureza na Bíblia? A Bíblia fala que a gente tem que estudar Ellen White para entender a Bíblia? Será que a Bíblia fala que Ellen White é fundamental, é a luz menor, é o telescópio para o entendimento da Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia sugere para a gente. Quais são os conselhos da Bíblia? Vamos lá, então. Vou adicionar aqui. Acho que dá para vocês verem aí. Não necessariamente o texto está bem grande, mas se vocês precisarem que aumente, aqui eu aumento. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, estudo regular diligente. Eu vou aumentar porque eu lembrei que muita gente assiste do celular, tá? Vamos lá, primeiro conselho, o que a Bíblia fala para a gente? Irmãos e irmãs, estudo regular e diligente. Diligente significa o quê? Estude regularmente, tenha uma agenda de estudos da Bíblia,
tá? Se alimente da palavra de Deus regularmente e faça um estudo diligente. O que é o estudo diligente? É estudar a palavra de forma sistemática. É você olhar para a palavra de Deus e estudá-la. Tem muita gente que fala assim, não gosto de ler a Bíblia, gosto de ler a Bíblia. Não leia a Bíblia, estude a Bíblia, tá? E a mensagem aqui em Atos 17:11 diz, estes eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, o que está sendo dito aqui em Atos 17? Os bereanos, eles iam para a palavra de Deus, ouviam um ensino, ouviam uma administração, ouviam um estudo e falavam assim, não, agora vamos lá checar. Vamos lá checar se isso que estão falando aqui, se estão apresentando aqui, é verdade ou não é verdade. Agora eu te pergunto, quantas pessoas nas igrejas ao longo aí do nosso Brasil gigante, nosso Brasil maravilhoso, quantas pessoas saem da igreja com seu caderno de anotação cheio de notas, cheio de perguntas, com suas passagens bíblicas anotadas, com a sua Bíblia na palma da mão, ali verificando se o que o pastor está pregando é verdade e está de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas fazem isso? Pouquíssimas, não é verdade? Se você é uma delas, parabéns, amém, glória a Deus por isso. Inspire outras pessoas a fazer isso. Então, a Bíblia, conselho número 1, estude regularmente e diligente, como os bereanos faziam, tá bom? 2, oração por sabedoria. Gente, peçam oração por sabedoria. Mas Deus só deu sabedoria para Salomão, porque Salomão ia ser rei, e Salomão estava ali num sonho, e Deus perguntou para ele, o que você quer? Me pede o que você quer, e eu vou cumprir na sua vida. Gente, peçam sabedoria para Deus. E Deus vai dar sabedoria para vocês. Mas eu não consigo entender esse trecho aqui da Bíblia, não consigo entender essa parte. Além, óbvio, de tantos recursos que existem, nós vamos falar sobre eles, existe o poder primário, que é o poder vindo do céu para te ajudar com sabedoria. E aí, vem aqui em Tiago 1,5 diz o quê? E se algum de vós, olha só, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha só, essa é uma promessa que Tiago está ali replicando, colocando ali na palavra de Deus, para que você tenha certeza de que sabedoria é algo que Deus dá e dá liberalmente. Então, não se sinta, mas Rodrigo, tem hora que eu leio uma passagem aqui, eu leio um texto, eu leio uma coisa aqui, não entra na minha cabeça. Gente, você está orando antes de estudar a palavra de Deus? Você está ali em oração antes de abrir a palavra de Deus? Peça sabedoria, ok? Então, segundo ponto. Olha só, voltando aqui no começo. Então, primeira coisa, estudo diligente, né? Regular. E segundo, oração por sabedoria. Não entrou ainda Ellen White aqui nessa história. Ellen White não está presente aqui, ok? Ou qualquer outro livro, outra fonte, nada não apareceu ainda. Então, vamos lá. Terceiro ponto. Ensino e estudo em comunidade. Olha só, e perseveraram na doutrina de quem? De quem perseveraram na doutrina? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, eles estavam ali juntos, em comunhão, a igreja estava junta, a igreja que se formou após o momento que Jesus sobe ao céu, após o Pentecoste, a igreja foi se formando ao longo dos séculos, e logo eles começaram um momento de união, de comunhão, de partir o pão, de estudar a Bíblia. Olha a importância disso. Tá bom? Então, ensino e estudo em comunidade. Então, você tem um grupo na sua casa que gosta de estudar a Bíblia, você tem um grupo do WhatsApp que gosta de estudar a Bíblia, você tem reuniões de Zoom que acontecem semanalmente, você tem cultos ali, depois do culto você se reúne com o seu grupo para estudar a palavra de Deus. Continue fazendo isso. Esse é um conselho bíblico, tá bom? Vamos lá, mais uma. 4. Aplicação prática. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, olha só que coisa. Cumprir a palavra não é simplesmente chegar, eu chego lá na igreja, sento, assisto o culto, agora beleza, vou para minha casa, acabou, encerrou, tal. O que você vai fazer? Você vai cumprir a palavra. E muitas vezes, quando você só escuta
e você não faz o primeiro item, que é estudar com diligência, testar para ver se o que estão pregando no púlpito é realmente verdade, está de acordo com a palavra de Deus, o que você vai cumprir muitas vezes depois? Algo que é falso. Algo que é falso, como, por exemplo, sábado importa em salvação. E aí todo mundo volta para casa achando que vai ter um decreto dominical, vai perseguir todo mundo, matar os adventistas, e agora as pessoas que não são mais adventistas, seus amigos, seus familiares, vão te perseguir, vão te matar. O que isso significa? Não houve um estudo diligente, e agora você está cumprindo o quê? Algo que estão pregando para você, que você saiu ouvindo e saiu acreditando. Então, olha só, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente comprando terreno no meio do mato adventista para fugir da perseguição, só que lá no meio do mato, onde ele está comprando o terreno, tem energia, tem água encanada e tem esgoto. Ou seja, vai chegar a conta. Como é que se me esconde? Como é que você se esconde no meio do mato para fugir do decreto dominical, pagando conta de água, luz e esgoto? Olha só o nível de pensamento que as pessoas chegam quando são enganadas dentro de religiões não bíblicas, ok? Vamos lá. Por último, óbvio, o auxílio do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo vai ensinar a verdade, é o Espírito da verdade, que vai dar a todos vocês, como João 16,13 diz, e dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, a influência do Espírito Santo na sua vida é fundamental para que você consiga compreender a palavra de Deus. Então, são os 5 conselhos, são 5 conselhos bem simples para que você possa compreender, absorver a palavra de Deus. E muitas vezes, eu vou falar, tem gente que tem muita vontade de estudar a Bíblia, tem gente que tem muita vontade de estudar a palavra de Deus, mas tem dificuldade, e isso é normal. Não, a gente não tem como entender absolutamente tudo, de todos os livros da Bíblia de uma vez só. Não tem como. Nós somos humanos. Então, nós precisamos de todas essas dicas, esses 5 elementos, as 5 estruturas, né, para que a gente entenda a palavra de Deus e para que, principalmente, a gente não seja enganado, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Então, vou fazer mais uma pausa aqui, mostrar alguns comentários aqui para vocês. Deixa eu só tirar daqui da frente. E vou voltar aqui de baixo para cima, gente, porque já subiram vários comentários aqui e a gente pode conversar. Vamos lá. Leandro Dost. Hoje convoquei vários irmãos próximos para eu provar e mostrar que Ellen White plagiou e escreveu absurdos. Ninguém compareceu, nem o pastor. É óbvio, infelizmente, na hora que você vai mostrar os fatos, infelizmente, as pessoas não aparecem, né? Vamos lá. Mais um comentário aqui, deixa eu ver. Mais um. Pericles Júnior. Creio que o dom mais importante dos nossos dias é o dom de discernir os espíritos, que são poucos os que têm. Realmente, é verdade. São poucas as pessoas que ainda estão, que conseguem discernir. Muitas vezes as pessoas estão envolvidas até por questões emocionais, dentro de um contexto religioso, elas não percebem que elas estão em risco da sua vida espiritual, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais algum comentário relacionado a essas dicas, tá? Umas dicas é importante para que você tenha compreensão clara, de uma forma bem simples do que é a palavra de Deus. Graças a Deus, aqui o senhor e a senhora Mota estão falando, graças a Deus não sou mais da IASD, nascido e criado dentro dessa denominação. Um abraço para vocês. Um abraço forte para vocês todos, tá? Legal. Aqui o Jorge Borel. E pensar que o telescópio surgiu somente em 1844. É verdade. Tem razão, 100% de razão. Beleza, vamos lá. Eu vou continuar aqui para a nossa live não ficar muito grande, tá? Mas vamos avançar. Legal? Deixa eu só tirar o comentário aqui. Legal. Vamos colocar aqui mais um passo aqui na nossa apresentação, que eu acho que é importante agora a gente falar sobre o que ele afirmou. Então, a afirmação do Leandro Quadros é muito simples, como todos nós entendemos. A afirmação é a seguinte: ela não acrescenta nada de novo na Bíblia. Não acrescenta nada de novo. Isso aqui é Ellen White, é que o Leandro Quadros está falando sobre Ellen White. Ela não acrescenta nada de novo. Então ele usa o exemplo do telescópio, o telescópio só mostra as estrelas, ele não aumenta estrelas, Ellen White é a mesma coisa. Será que é verdade? Então, se você acompanha esse canal há muito tempo ou há pouco tempo, não importa, eu quero indicar para vocês aqui
9 vídeos que vão mostrar para você, por A mais B, que Ellen White, sim, adiciona itens na Bíblia e contradiz a palavra de Deus de forma descarada, de forma clara, tá? Então existem aqui 9 vídeos que eu vou indicar para você, provavelmente quem já assistiu já está familiarizado com eles. Um deles é uma playlist com muitos vídeos, tá? Acho que, se eu não me engano, tem 12 ou 15 vídeos dentro dessa playlist. Primeiro vídeo, Rodrigo Silva e Ellen White, onde a gente fala sobre a questão da história da redenção. É um vídeo extremamente recente, foi feito semana passada, e ele mostra para vocês todos os pontos que, com relação, óbvio, né, à criação, ao conflito no céu, que Ellen White adiciona à Bíblia, que não existe em Gênesis, e ela coloca sobre a Bíblia. É um vídeo excelente. Nós mostramos na tela para você, com páginas escaneadas, no original, para que vocês vejam o volume de adições que ela fez, somente na questão do Gênesis, tá? Vamos lá, Carne e Racismo e Ellen White. Excelente vídeo também, mostra adições sobre salvação de escravos, sobre comer carne ou deixar de comer carne, coisas que não estão na Bíblia. Inclusive, ela chama Daniel de vegetariano. Veja só, Daniel, judeu, vegetariano no mundo de Ellen White. Olha só como era complicado. Depois nós temos uma playlist, essa aqui, o que Ellen White disse e o que a Bíblia diz. Né? Essa série é muito importante para você comparar Ellen White com a Bíblia, Ellen White com a Bíblia, e assim por diante, tá? Deve ter uns 12, 15 vídeos. Só nisso tem uns 12, 15 exemplos fáceis de você conversar com qualquer adventista, para você mostrar, olha aqui, meu irmão, olha aqui, tá aqui, Ellen White falou isso, mas a Bíblia diz isso. Como ela não adicionou? Como que ela não está contradizendo a palavra de Deus? Tá? Aqui tem 144 mil vezes uma seita, que é um estudo dos 144 mil histórico adventista, para você entender de onde veio toda essa questão dos santos adventistas, dos 144 mil adventistas santos semideuses, e aqui existe muita adição à palavra de Deus. Muita, não é pouca. Depois tem Como Enganar Adventistas, uma palestra ridícula, para dizer o mínimo, do Renato Stenson, defendendo os maiores absurdos de Ellen White do século XIX, como perucas que dão câncer ou dão vermes na cabeça, problemas seríssimos em tomar café, problemas mentais que ela alegava que não tinha. Excelente vídeo, uma reação completa a essa palestra do Renato Stenson. Tem um outro ponto também aqui sobre as 50 heresias, esse é clássico, as 50 heresias defendidas por Rodrigo Silva. Se você não assistiu esse vídeo ainda, você precisa ver, porque é texto atrás de texto, são 50 textos de Ellen White que mostram adições à Bíblia, contradições bíblicas, profecias falsas e assim por diante. Temos salvação de escravos, um tema delicadíssimo sobre racismo. Infelizmente, Ellen White colocando salvação no meio de toda a situação dos escravos. Se isso não é contradizer a Bíblia e adicionar coisas à Bíblia, eu já não sei mais o que é. Tem Jesus como Arcanjo Miguel e Lúcifer de Ellen White, outra adição bíblica, completamente uma discrepância à interpretação ortodoxa bíblica tradicional. E depois, por último, 30 razões para ser liberto do adventismo, 30 exemplos pelos quais Ellen White contradiz a palavra de Deus de A a Z. Ok? Então são esses os exemplos que eu quero compartilhar com você. Novamente, voltando aqui na afirmação do Leandro Quadros, ela não acrescenta nada de novo na Bíblia. Está aqui, mais uma vez, para você, todos esses exemplos. Nesses 9 vídeos, nós estamos falando de centenas de exemplos. Estamos falando de centenas de exemplos. Não estamos falando de 1, 2, 3 exemplos, não. São centenas de exemplos para vocês. Ok? Então, não deixe de assistir. Se eu pudesse transportar toda essa informação aqui nessa apresentação em linhas, eu acho que a gente chegaria pelo menos a 150, 130 exemplos, no mínimo. Essa live ficaria com umas 5 horas, tá bom? Então, indico para todos vocês, procure pelo título, procure pela capa, dá um screenshot, dá uma salva na tela do seu celular, para que você possa assistir mais tarde, tá bom? Vamos lá então para mais alguns comentários rápidos aqui, para a gente continuar com o restante e a parte final aqui da nossa live, beleza? Vamos lá. Senhor e senhora Mota, novamente, até hoje ainda sinto o peso, não é fácil desconstruir tudo que aprendemos na IASD, pois eu saí da IASD, eu saí da igreja, entre aspas, verdadeira,
como foi ensinado. Eu sei como é que é. Eu sei, você não é o único, senhor e senhora Mota, tenha certeza disso, tá bom? Vamos lá. Obrigado aqui pelo superchat do M Maravilha. Muito obrigado aqui. Tem um colega de trabalho adventista e não sei como abordá-lo. Sempre que posso, falo sobre a Bíblia e minha interpretação e entendimento teológico, mas nunca o confronto. Teria algumas sugestões? Olha só que interessante. Excelente pergunta do M Maravilha. Eu vou responder aqui rapidamente para a gente não fugir muito da questão do tema do vídeo, mas eu vou falar por onde você começa a estudar com um adventista do sétimo dia. E a resposta é o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é o passo inicial, é o primeiro ponto para que você converse com qualquer adventista. E é um livro pequeno, se não me engano é um livro que tem 6 capítulos, eu acho. Ele está disponível em áudio aqui no canal. Você pode ouvir o livro inteiro de Gálatas em áudio. Se não me engano, a gente tem o Gálatas e o segundo livro que eu já vou citar seria o livro de Efésios, ambos livros. Mas o livro de Gálatas, começando pelo livro de Gálatas, dão base para você iniciar um diálogo saudável, um diálogo sobre a graça de Cristo, sobre o papel da cruz de Cristo, e com qualquer adventista do sétimo dia. E por mais que seja desafiador, eu vou falar para você que era para mim e é para muitos adventistas do sétimo dia, ler o livro de Gálatas, ipsis literis, de ponta a ponta, e você não ser impactado pela graça de Cristo, não ser impactado pelo que Jesus Cristo fez. Mesmo assim, como adventistas, e eu falo como eu era, relutava em aceitar aquela mensagem. Porque a mensagem da graça vai de frente, vai contra a segurança que eu tenho da guarda do sábado e do futuro do decreto dominical. Então, como adventista, você se sente falando assim, poxa, eu faço parte de uma igreja que sabe o futuro. Eu faço parte de uma igreja que sabe o que vai acontecer. Eu sei que vai ter um decreto, eu sei que eu preciso guardar o sábado, eu sei que depois disso vai faltar só um pouquinho de tempo, pouquinhos de anos, para Jesus voltar. Então eu já tenho o mapa da mina. E aí quando você olha para Gálatas, e você olha para outros livros da Bíblia, você fala assim, e agora? O que eu tenho na mão? Porque se eu jogar essa certeza que eu tenho, para onde eu vou? Se eu negar Ellen White, para onde eu vou? Então, é desafiador, não vai ser da noite para o dia, mas eu digo para você, comece pelo livro de Gálatas, tá bom? Vamos lá. Uma das coisas que realmente impacta as pessoas, e eu sei que impacta, é o livro de Gálatas, por isso que eu sempre recomendo, tá bom? Vamos lá, vou ler mais alguns comentários na sequência, mas vamos seguir no nosso tópico para a gente finalizar e depois a gente bate um papo no final, tá bom? Colocar aqui mais uma vez, então, a apresentação, próximo slide. Outra afirmação do Leandro Quadros, qual é? Não é errado usar manuais bíblicos, enciclopédias, comentários bíblicos, por que não usar Ellen White, certo? Então essa é uma afirmação, uma pergunta que ele faz, e como adventista, com todo respeito ao Leandro Quadros, como ser humano, como pessoa, como homem, como pai de família, o respeito que nós temos pelas pessoas não muda o fato que nós divergimos em crenças, em entendimentos teológicos. Isso não diminui a pessoa do Leandro Quadros, mesmo que a gente saiba que ele esteja mentindo, mesmo que a gente saiba que ele esteja enganando pessoas dentro do programa dele, tá? Mas isso não muda o respeito que nós devemos ter por ele como pessoa, tá? Então vamos lá. Independente de qualquer coisa, né? Mas vamos lá. Não é errado usar manuais. E eu vou falar para você, não é errado usar manuais bíblicos, não é errado usar enciclopédias bíblicas, não é errado usar comentários bíblicos, mas por que é errado usar Ellen White? Vamos então para a lista. Quais são as razões? Quando alguém te der esse argumento, quando alguém falar isso para você, esses são os argumentos que você deve usar, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos para as razões por que não devemos utilizar Ellen White, tá bom? Primeira coisa, Ellen White não tinha uma formação teológica, certo? Não tinha formação formal em teologia. Agora você deve perguntar para mim, Rodrigo, mas por que isso é importante? Todo mundo precisa ter formação teológica? Eu falo para você, não. Testemunhar de Cristo não significa que você precisa ter uma formação teológica. Ellen White não tinha uma formação teológica. Só que nós estamos falando de dar uma base interpretativa à palavra de Deus através de uma pessoa sem nenhum tipo de treinamento. Esse é o ponto número 1. Então, você quer dar ter base na sua interpretação bíblica, você precisa buscar referências
que tenham base, conhecimento, estrutura, pedigree, um background acadêmico considerável, para que você olhe para essas pessoas e fale, bom, eu creio que essa pessoa dedicou 30, 40, 50 anos da vida dele estudando a Bíblia, se formou, é mestre em teologia, é mestre, é professor, então a opinião dele tem que ser considerada. No caso de Ellen White, ela não tinha formação nenhuma. Vamos para outros pontos. Pontos que pioram a situação ainda da questão de Ellen White. Fora da academia, ela não fazia parte de nenhum círculo acadêmico. Nós sabemos que o Adventismo é uma religião exclusivista, é uma religião que desenvolve suas próprias literaturas, e para todas as outras literaturas fora do Adventismo, a maioria delas é atacada. Tanto é que a Casa Publicadora Brasileira, que é quem publica os livros da Igreja Adventista, os manuais, as lições da Escola Sabatina, enfim, todo o material que é impresso para estudo do Adventista Sétimo Dia, não oferece espaço para autores de outras religiões, com pensamentos diferentes, com visões diferentes de interpretações bíblicas. É mais ou menos assim, o adventista acredita que o juízo investigativo é, de fato, a resposta para o que Cristo está fazendo no céu. Aí vem um batista, vem um presbiteriano, vem um católico, vem um metodista e fala, gente, não, a gente pensa diferente. Então, está aqui a nossa visão, nossa perspectiva é diferente. No adventismo não existe isso. Você nunca vai ver um livro de uma pessoa que tem pensamentos diferentes. No adventismo, você não é livre para pensar. Você é livre para concordar com o que a igreja apresenta. Por isso que Ellen White, além de, óbvio, não ter nenhuma formação, não participava de círculos acadêmicos pelo seu pensamento exclusivista. Tá? Vamos lá, próximo. Conteúdo extra-bíblico. Criou um material além do que está na Bíblia. Acabamos de falar aqui. Centenas e centenas e centenas e centenas. Eu nem estou considerando aqui os plágios, tá, gente? Eu nem estou considerando os plágios nessa questão, nessa conta. Tá? Vamos lá, mais uma. Interpretação não ortodoxa, suas interpretações divergem da tradição cristã. Como é que você vai sentar numa mesa com pessoas, com acadêmicos e teólogos sérios, de outras estruturas, de outras linhas de pensamento teológicas, que não brigam entre si, que na verdade dividem espaço em pensamentos? Como é que você vai trazer uma coisa tão exclusivista, onde todos os outros acadêmicos e teólogos fazem parte da Babilônia, como Ellen White falou? Então, fica difícil, né? Vamos lá, próximo. Autoproclamação. A Ellen White se declarou mais do que um profeta. Ela falou assim, meu trabalho aqui não é, me chamam de profeta, mas eu não sou uma profetisa. Ellen White falou isso, eu sou muito mais, o meu trabalho é muito mais importante do que de um profeta. Então, quando o Leandro Quadros chama Ellen White de profetisa não canônica, isso é invenção da cabeça dos adventistas, porque nem Ellen White falou que ela era profetisa. Ellen White disse que ela era mais do que um profeta, tá bom? Isso fique claro também, isso é importante dizer. Outra coisa, visões sobrenaturais. Ellen White baseava sua escrita em visões e revelações. Se você chega num círculo de teólogos, num círculo acadêmico, você tem mestres, você tem PhDs, você tem mestres em divindade, você chega numa academia séria de teologia, coloca as melhores cabeças dessa universidade na mesa, coloca ali todos eles ao redor discutindo um tema, aí no meio da sua conversa você fala assim, olha, não, mas o meu texto é correto, o meu texto é melhor, porque eu tive uma revelação. Eu estava lá no meu quarto, aí chegou um anjo e falou para mim, olha, Rodrigo, o futuro do Apocalipse é isso, 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 escreve aí. E aí você coloca isso no centro junto com os outros teólogos vão olhar para você e falar assim, você está louco? O que foi que você comeu hoje de manhã no seu café da manhã para você trazer esse tipo de afirmação aqui no meio da nossa discussão? Isso não é conversa séria. Isso não é conversa séria. Você quer seriedade teológica? Você quer falar que um anjo veio do céu, entrou no seu quarto, um belo anjo, né? Que ela falava que era um anjo belo, um rapaz hermoso, né? Vamos falar, hermoso. Entrava no seu quarto e te dava as instruções que você tinha que escrever, e ficava com você até a meia-noite falando no teu ouvido. Aí você chega lá no meio de uma roda de acadêmicos e apresenta isso. Que seriedade que você vai trazer, gente? Ah, não, mas qual o problema usar Ellen White? Eu quero ver o Leandro Quadros com esses mesmos argumentos dentro de uma roda de acadêmicos sérios que usam a Bíblia como sua base, realmente como sua base de fé prática. Né? Vamos lá, mais um exemplo. Entidade espiritual estranha, acabei de falar, relacionada a uma entidade espiritual questionável. E bota questionável nisso.
que esse anjo ajudante de Ellen White era mais nada menos do que um demônio que acompanhava ela, uma entidade do mal que acompanhava Ellen White. Basicamente isso. Profecias erradas, previsões erradas, foi o tal do anjo de Ellen White que disse que as pessoas dentro de uma conferência viriam Jesus voltar vivos. Gente do céu, para pensar num absurdo desse. Como é que um anjo me chega no teu ouvido e fala, olha, você vai ver Jesus voltar vivo, tá? Ela foi lá e morreu em 1915. Jesus voltou em 1915? Não. Ela viu Jesus voltar vivo em 1915? No último dia de vida dela? Não, não viu. Então, aí, a entidade que cuida da teologia de Ellen White, da teologia adventista. Essa entidade, vem um documentário sobre a entidade de Ellen White em breve, tá bom? Vamos lá, mais uma, viagens no tempo. Ellen White viajava no tempo. Ellen White viajava no passado, no futuro, ela viu a criação, ela viu Éden, ela viu a serpente, Ellen White viu como as mulheres se vestiam no deserto lá de Israel, Ellen White viu como foi a guerra no céu, Ellen White viu Jesus e Satanás chorando juntos. Mas como é que você leva a sério um negócio desse, gente? Como é que você leva a sério, academicamente falando, um negócio desse? Não tem como levar a sério. Mais um pouquinho. Por que não deve? Porque ainda há razões para não utilizar Ellen White em seus estudos acadêmicos interpretativos da Bíblia. Por quê? Visitas à habitação de Satanás. Ellen White foi até o inferno ver Satanás. Ela viu reuniões de Satanás, ela viu o que Satanás pensava, ela viu o que os demônios pensavam, ela viu que os demônios... Como é que se leva a sério a teologia de uma pessoa desse naipe? Agora, quero que você a profetisa, a pastora Nadir, né? O pessoal falava, pastora Nadir. Se a Nadir chegar aqui para vocês hoje e falar assim, gente, já sei quando Jesus vai voltar, eu sei qual vai ser o fim do mundo, eu sei quem vai perseguir, eu sei como vai ser a tribulação, põe aí num livro, escreve e distribui, que essa é a forma que a gente tem que entender, interpretar a palavra de Deus. Você vai levar a sério? Agora, qual a diferença entre a Nadir e a Ellen White? Nenhuma. Nenhuma. Porque ninguém pode estar dentro da mente delas para provar o que está acontecendo, essa perturbação toda. Ok? Mais uma. Cenas adicionadas à Bíblia, descreveu eventos não registrados na Bíblia. Nós já provamos várias vezes aqui no canal. Conflito com a Bíblia, conflitantes. Suas afirmações muitas vezes contradizem o texto bíblico. Profecias falhas, algumas de suas profecias não se realizaram. Algumas, eu coloquei algumas aqui bem entre aspas, porque existem livros aqui, eu tenho só um livro, deve ter umas 200 páginas de coisas que Ellen White falou que aconteceram. E no final era uma coisa assim, o seu cavalo vai morrer amanhã. Aí o cavalo foram ver, o cavalo já estava doente, já estava à beira da morte, o cavalo morreu. Ué, se o cavalo está doente, não se levanta mais, o que vai acontecer com ele depois? Vai morrer ou vai ser sacrificado. Das duas, uma. Então, aquelas previsões óbvias, aquelas coisas óbvias, para tentar manter o nível de estabilidade do que ela dizia. Por isso que algumas pessoas falam, não, mas Ellen White falou coisas que aconteceram. O que ela fez? Ela teve um sonho que ela comprou um terreno. Aí no terreno ela falou assim, olha, se você vier aqui nessa parte do terreno, vai ter água. Furaram, tinha água. Aí o que ela foi fazer? Ela usou aquela varinha de madeira que o pessoal usa, né, que fica procurando água no terreno. Ela pediu contratou um cara para usar eu esqueci o nome daquele gravetinho que você faz em formato de Y, você fica andando com ele no terreno para encontrar água, e ela pediu um cara, contratou, o cara foi lá, achou água. Ela falou que teve um sonho que o anjo falou para ela que ela ia encontrar água no terreno. Ela contratou o cara para achar água. Então, são coisas desse nível, que são as profecias que deram certo de Ellen White. Eu nem sei se vale a pena fazer um vídeo disso, talvez valha a pena. Escatologia exclusivista defendia uma visão que separa adventistas dos outros cristãos. Então, tá aí. Quais são as razões porque você não deve usar Ellen White para seus estudos da Bíblia, para usar como referência bíblica, para tentar interpretar a Bíblia? Se você precisar de ajuda, você corre para Ellen White. Não faça isso. Essas são as raízes de onde vem a literatura de Ellen White. Então, para avançar, estamos 58 minutos de live, avançar para o próximo. Agora, razões para sim utilizar uma literatura teológica acadêmica. Porque nós podemos usar, nós devemos utilizar esses recursos hoje em dia. Formação acadêmica, a maioria desses livros, né? Enciclopédias, comentários, enfim, são feitos por pessoas com formação acadêmica, criados por especialistas em teologia e estudos bíblicos.
rigor metodológico, usam métodos exegéticos críticos e baseados em evidências. Revisão por pares, isso é muito comum na academia. Olha, vamos fazer um comentário bíblico. Então, vamos ter quantas pessoas para analisar esse comentário? São muitas pessoas com pensamentos diversos, com pensamentos que divergem, que olham para o material, olham para o comentário e buscam imparcialidade. Esse é um ponto muito importante. Perspectivas diversas oferecem uma variedade de interpretações teológicas, base nos textos originais, fundamentados em manuscritos e traduções originais. Agora, pergunta, Ellen White sabia hebraico? Ellen White sabia grego? Ellen White sabia aramaico? Ellen White sabia as línguas passadas? Ela viajava no tempo. Como é que ela não falava essas línguas? Como é que ela não entendia essas línguas? Como é que ela não sabia as questões idiomáticas dos textos bíblicos? Se ela era uma super-heroína de Deus na Terra? Não, faça-me o favor. Atualizados regularmente, incorporam os mais recentes descobertas e avanços, porque a informação ela vai evoluindo, o acesso à informação vai evoluindo. Referências confiáveis, amplamente reconhecidas em instituições teológicas. Então você tem universidades sérias ao redor do mundo que oferecem materiais sérios. Você não precisa correr atrás de uma visionária do século XIX para estudar a palavra de Deus. Mais uma. A neutralidade oferece uma análise imparcial dos textos, a grande maioria, porque é óbvio, o texto já está ali representado. A Bíblia já está ali escrita, certo? Documentação inclui referências detalhadas, referências, suporte pedagógico usado em curso de teologia. E eu falo para você, curso de teologia adventista que usa texto de Ellen White, por favor, pegue e rasgue o diploma. Rasgue o diploma. É tão básico isso. Tão básico. Ah, não, porque a gente tem uma classe aqui de Ellen White, Espírito de Profecia. Andrews. Sabe? É o fim da picada. Mas é o que? É para formar pastores, para treinar proselitistas, para transformar pessoas que são cristãs, pessoas que aceitaram Jesus Cristo e movê-los para dentro de uma religião pseudo-cristã. Basicamente é isso. Tá? Por último, contexto. Explicam o contexto histórico e cultural. Tem uma frase que a gente fala direto entre o pessoal daqui do YouTube dos Estados Unidos. A gente fala assim, adventista é viciado em ler versos bíblicos, eles não leem passagens. Eles leem versinhos, eles ficam pulando de versinho para versinho, versinho para versinho. Ele não lê a passagem inteira. Tem o pessoal lá de Ezequiel que fala, não, Ezequiel, nós vamos de um sábado a outro, vamos guardar o sábado no céu. O camarada não lê o texto inteiro, não lê o capítulo inteiro, não lê o contexto do que está sendo falado. Então, essas são as razões para, sim, utilizar textos e materiais pedagógicos, teológicos, acadêmicos, literatura acadêmica, e não usar Ellen White. Então, está respondido aqui para vocês, tá bom? Mais uma. Vamos lá. Eu vou voltar aqui num trecho do vídeo. Tem Ellen White. Tá? Vou voltar num trecho do vídeo e ele vai falar uma coisa muito importante que eu quero refutar aqui de forma muito simples para vocês. E com isso a gente fecha o vídeo e vamos para os nossos comentários aqui, que já são vários comentários. Eu quero ver se eu consigo pegar comentários de vocês todos aqui, tá? Vamos lá então. Trecho do vídeo. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho aqui no meio da live, mas espero que eu consiga encontrar. Não tem lógica, né? Esse tipo de questionamento. E além disso, a própria Ellen White reconhecia que mesmo que os escritos dela sejam uma luz menor, ou seja, tipo um telescópio que permite ver aquilo que já se encontra na palavra de Deus, ou seja, a Ellen White não complementa as escrituras. Ellen White não complementa as escrituras. Vai lá, segue lá. Ela mesma aconselhava a igreja a fazer o seguinte, ó, Primeiros Escritos, página 78, ó. Recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Acho que é agora que ele vai falar. É agora, presta atenção. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela, seremos a fé e prática. De novo, presta atenção no que ele vai falar. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela, seremos julgados pela palavra de Deus, a Bíblia. Seremos julgados pela palavra de Deus. Ela não fala que seremos julgados pelos textos dela, pelos livros dela, pela literatura dela, pelos testemunhos dela. Leandro Quadros.
E aí você tá com uma pilha de livros dela atrás de você nessa sua estante, uma pilha de livros. Olha quantos livros, todos aqueles livros marrons que vocês estão vendo ali, 70% desses livros marrons são todos livros de Ellen White. Todos eles, é uma coleção que eles chamam de livros vermelhos. Aliás, tinha uma igreja tem uma igreja na Califórnia que eu estava conversando com um ex-pastor adventista, e ele falou o seguinte: chegou uma época na década de 90 e até hoje, tá? Não vou citar o nome da igreja, uma igreja americana. E é uma igreja grande, viu? Uma igreja grande. E houve um voto que se mantém até hoje na comissão, que não é pregado nada que venha dos livros vermelhos. Nada que venha dos livros vermelhos. Então, olha só, o compromisso que uma igreja fez antes, uma igreja morrendo, uma igreja doente, uma igreja com problemas. A partir do momento que o pastor se levantou no púlpito e passou em voto de comissão, ele falou assim: aqui não se lê, não se refere e não dá mais nenhuma referência a livros de Ellen White. Acabou. Não citamos mais os livros vermelhos. E quando ele fala livros vermelhos, ele se refere a toda essa bagunça de livros que está atrás do Leandro Quadros. Você pode ver ali, ó, na tela atrás dele. Agora, como é que você me tem todos esses livros nas suas costas e você não vê o que a gente vai mostrar aqui? Então, Ellen White disse que nós não seremos condenados, Leandro Quadros afirma, não seremos condenados pelos textos dela, pelos livros dela. Muito bem. Vamos lá, então. Primeiro texto, tá? Vou deixar bem grande aqui na tela para vocês verem. Olha o que Ellen White disse. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. Ellen White. Ellen White, o colchete é meu. As chaves, desculpa, são minhas. Esses não devem ser distorcidos, no caso, o Espírito de profecia, que são os testemunhos dela, e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem e para levar adiante os esquemas do homem e em todos os perigos. Então ela fala o seguinte: o Espírito de profecia é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. Quem é o Espírito de profecia na Igreja Adventista? Ellen White. Então os livros de Ellen White são considerados o Espírito da profecia. São livros. Se você entrar na Igreja Adventista, eu falo o seguinte: entre em qualquer uma. Só cruza a porta. Primeira pessoa que você encontrar na tua frente, você fala assim: eu gostaria de ler um livro do Espírito de profecia. Qual livro você me recomenda, irmão? Vai lá e fala isso. Entre em qualquer igreja adventista, escolhe qualquer uma, a primeira que você vê na tua frente. Entra no sábado de manhã, pega o primeiro indivíduo que você tiver na tua frente, olha para a pessoa e fala assim: qual livro do Espírito de profecia você me recomenda? E a pessoa vai falar um livro de Ellen White. Simples assim. Então ela está falando para você hoje que esses livros, os livros dela e as Escrituras, os dois juntos, esses não devem ser distorcidos e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem. Ok? Depois, vamos para o próximo. Essa foi um trecho de uma carta que ela mandou para o Kellogg. Eles estavam numa briga. Aliás, eu acho que o documentário do Kellogg ainda vai vir esse ano, que é um documentário longo, que mostra a briga de poder, tem uma série de questões financeiras, a fraude financeira do Tiago White, vem uma série de coisas aí. Uma roubalheira que vocês não têm noção. Vamos lá, para o próximo. O que ela fala? Olha só o que ela fala dos livros dela. Vou mostrar para o Leandro Quadros, às vezes ele não sabe disso. Vamos lá. Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, Desejar Todas as Nações, devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para esse tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Olha só, a irmã White não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser entregue ao mundo. Horas bolas. Se Deus está te dando de graça, se Deus está te dando de graça recebeis, de graça dais. De graça recebeis e de graça dais. Mas ela começa falando lá em cima. Esses livros devem ser vendidos em todos os lugares. E ela fala que os escritos dela não são da criação dela. Isso daí é algo que Deus deu para ela. Aí eu te pergunto, você sabe? Você viu que tem uma série de 4 vídeos de 1 hora cada, mostrando os plágios de Ellen White. É óbvio que ela não é criadora dos livros, ela plagiou esses livros. Mas mesmo assim, mesmo que ela tivesse sido honesta, colocado lá de onde ela copiou todas as referências bibliográficas de tudo que ela copiou, mesmo assim, ela não poderia fazer uma afirmação dessa. Foi Deus que mandou para ela
quando ela, na verdade, estava copiando de outras pessoas. Então, tá aqui mais uma afirmação mentirosa para você acompanhar, tá bom? Próximo, mais uma. Mais uma. Esses livros contêm uma verdade clara, direta, novamente, inalterável, e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Não é de produção humana. Pensa numa mulher mentirosa. Pensa numa pessoa mentirosa. Ellen White. Se você chamar uma pessoa de Ellen White, você está chamando essa pessoa de mentirosa. Porque, primeiro, os livros dela não vieram de Deus, contradizem a Bíblia, adicionam informações à Bíblia, foram plagiados e não representam a interpretação bíblica. É uma nova interpretação, é um novo evangelho, é uma nova revelação. Toda a escritura está pronta. Cristo é o verbo, ele é a revelação. Agora você me vem com uma nova revelação dizendo que foi enviado por Deus. Como é que você chega com uma afirmação dessa dentro do contexto acadêmico, teológico? Sério, honesto? Não chega. Não chega. Aqui é la garantia sou eu. Esse é o processo aqui do Adventismo. Tá? Mais uma. Sou grata porque as instruções contidas em meus livros, tem como ser mais claro que isso? Em meus livros, estabelecem a verdade presente para esse tempo. Então, depois de anos e anos, 1800, 1900, quase 1900 anos de cristianismo, ela vem com uma nova revelação para esse tempo. Esses livros foram escritos sob a instrução do Espírito Santo. Qual é a garantia que a Ellen White está dando? Você precisa ter muita fé nessa mulher para você ser adventista. Você precisa ter muita fé, você precisa acreditar com força, com toda a força do seu coração, em Ellen White, que ela é, de fato, uma luz sobre a sua vida e que toda interpretação e revelação bíblica está contida nela, porque veio de Deus. Essa é a garantia que ela dá. Eu garanto que Deus falou comigo. Deus falou comigo à noite no meu quarto, Deus mandou um anjo para falar comigo, eu fui levado em visão para Júpiter, para Saturno, para outros planetas, eu vi Enoque, eu vi a Torre de Babel, eu vi a serpente do Éden, eu vi o céu em guerra, eu vi. Essa é a garantia da Ellen White. Como é que você usa Ellen White para sua dinâmica, para sua didática diária dentro do Adventismo? Como é que você tem a capacidade de abrir qualquer livro de Ellen White e abrir mão de simplesmente usar os cinco referências que eu passei no começo para você estudar a palavra de Deus somente? Como é que você consegue fazer isso? Por último, tem mais dois. Vamos lá. Ela falou de condenação, né? Vamos falar de condenação. Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas adventistas, estudem os testemunhos. Que são os testemunhos? Livros de Ellen White. Eles foram escritos para nossa admoestação e encorajamento, para que o fim do mundo já está próximo. Ela acreditava que o mundo ia acabar no tempo dela. Se o povo de Deus não estudar estas mensagens, presta atenção, você que está assistindo. Adventista do sétimo dia, presta atenção, Adventista. O que foi que o Leandro Quadros falou? Deixa eu voltar aqui. Ela recomenda aos seus leitores. Não diz que seremos julgados por vossa fé e prática. Ouve. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela. Prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela. Mais uma vez. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela. Ela não diz. Volta aqui. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui, um pouco ali, isso é bíblico, isso é um texto que ela roubou da Bíblia. Deus está enviando instrução a seu povo. Prestem atenção às instruções e sigam a luz. Essa é a afirmação dela. Ah, não, Rodrigo, não está muito claro. Não está claro? Beleza, vou colocar mais uma aqui para você. Essa aqui é para o Leandro Quadros, de presente. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que foi encarregado de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade. A luz que Deus deu para ela. Mas essa luz irá condenar, está bem vermelho para vocês. Esta luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Que luz é essa?
Que luz é essa? A luz dos escritos de Ellen White. A luz dos escritos dela, dos livros dela. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que fui encarregado de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode ser até tratada com indiferença e incredulidade, mas esta luz irá condenar todos aqueles que lhe escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Vou voltar aqui, volta no... Julgados pela palavra de Deus, a Bíblia. E ela recomenda a prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela. Seremos julgados pela palavra de Deus, a Bíblia. E acredite se quiser, o nome desse programa é Na Mira da Verdade. Na Mira da Verdade. Esse é o nome desse programa. Ficou claro para vocês? Então, tá aqui um vídeo rápido do Leandro Quadros. Tentei não ficar muito longo, mas 1h15. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender o que de fato Ellen White apresentava sobre os textos dela. Por que você não deve utilizar nada de Ellen White. Nada. Risque Ellen White da sua vida. Risque Ellen White dos seus estudos. Lição da escola sabatina, envenenada com Ellen White. Meditações matinais, envenenada por Ellen White. Todos os estudos bíblicos, lição dos jovens, lição dos primários, lição dos adultos, curso bíblico, curso de batismo, TV Novo Tempo, tudo isso é baseado em Ellen White. Por isso nós falamos para vocês, acordem para isso, porque é nesse calabouço que eles vão prender vocês. Então, espero que esse vídeo tenha ficado bastante claro. Mostramos aqui evidências simples, óbvias, que estão publicadas em todos os livros que estão atrás ali do Leandro Quadros. E para você, novamente, deixa eu voltar aqui no slide dos vídeos, porque são muitos textos, mas eu recomendo que você assista qualquer um desses vídeos. Se você quiser assistir um deles, tudo bem. Assistam todos os 9, fica a seu critério. Mas as evidências de que Ellen White adiciona, contradiz e usurpa a Bíblia, a palavra de Deus, estão bem ali, tá bom? Eu acho que é isso. Não tem mais nenhum slide aqui para apresentar. Ah, sim! Desculpa! Como não? Como não? Mais um aqui, rapidinho, tá? Então, rapidinho para a gente não perder o ritmo. Porque o Leandro Quadros vem e fala assim, não, mas como vocês fazem a comparação de Ellen White com Joseph Smith? Como é que vocês fazem isso? Vamos lá. Rapidamente aqui, 11 pontos. Quais são as congruências, né? Porque Ellen White e Joseph Smith são próximos, eles eram tecnicamente primos, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá. Ambos, as duas denominações possuem um profeta, com escritos inspirados. 2, havia um conselho celestial antes do mundo, ambos defendem isso, que viram em visão. Conselho celestial baseado em leis eternas, já existiam os 10 mandamentos no céu, na mente dos dois. Lúcifer bloqueado de participar do conselho celestial, exatamente como Ellen White previa, diz no livro dela. Joseph Smith também fala isso. Jesus e Lúcifer apresentam planos ou ideias, ambos colocam ideias no papel e apresentam para o céu e para Deus. Jesus é o arcanjo Miguel. Nesse caso, alguns mormons refutam essa ideia, falando, não, nós não acreditamos que Jesus é o arcanjo Miguel. Outros mormons afirmam que sim. Isso é um ponto incontestável lá dentro, mas tá ali, mesma raiz. Plano de Deus em vigor em outros mundos. Para ambos, para mormons e adventistas, existem mundos com seres não caídos, com pessoas que estão vivendo puras. Na verdade, no caso dos mormons, existem deuses com múltiplas esposas, aí vira aquela situação daquela orgia celestial. Jesus planeja a salvação de acordo com as leis eternas. Os planos de Satanás estão de acordo com, não estão de acordo com as leis eternas. Lúcifer faz campanha e defende seu plano no céu, e a rejeição de Deus aos planos de Lúcifer é a fonte da sua rebelião ou da sugestão. Então, são apresentações extremamente similares. A única diferença, eu acho que existe, é que os mormons dizem que o pecado gerou as pessoas de pele negra, e Ellen White fala que foi a amalgamação de sexo entre humanos e animais que gerou a raça negra. Então, essas são diferenças similares, heresias de nível hard, de nível difícil, de nível absurdo, ambas pessoas, tanto Joseph Smith como Ellen White, ambas pessoas perturbadas, extremamente perturbadas.
É uma coincidência que, se eu não me engano, o Joseph Smith morreu no ano do grande desapontamento, o que, na verdade, parece até uma questão, parece até coisa de filme, né? Que vem um ruim e aí morre e vem outro pior ainda, que foi Ellen White. Então, você vê como as coisas estão meio que interligadas. Mas, de uma forma ou de outra, esse é o contexto. Quando ele fala, não comparem com Joseph Smith, não comparem com Joseph Smith, ainda mais tem visões ainda. Se eu não me engano, tem um vídeo que eu coloquei aqui no canal 2 até, onde a gente fala sobre visões de Joseph Smith, visões de Ellen White, e ambas são idênticas, tá? Então, esse é o contexto de Joseph Smith e também Ellen White. Bom, gente, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. Mas eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar sobre esse vídeo. Vou chegar aqui nos comentários rapidamente, eu não sei quanto mais tempo vocês têm. Na verdade, eu vou até perguntar para vocês querem que eu leia os comentários ou a gente encerra por aqui, tá? Manda um joinha se você quer que a gente continue os comentários, ou se já tiver ok para vocês, manda um boa noite e todo mundo vai descansar para aproveitar o fim de semana, tá bom? E eu tenho um joguinho de beisebol que eu quero terminar de assistir aqui, nem sei quanto é que tá o jogo. Já deu problema aqui na tela, mas depois eu vou conferir. Como é que tá com vocês aí? Enquanto isso, eu vou puxando os comentários aqui de baixo para cima. Vamos lá. Leia os comentários, joinha, joinha, joinha. Beleza. Então vamos lá. Vou ler os comentários aqui em cima. Eu não sei de onde eu parei, são muitas, mas vamos lá. Vamos lá, mais uma. Legal. Aqui. Harmony Oficial. Na última vez que eu fui para a igreja, 6 anos, me senti um peixe fora d'água. Olhei para o pregador e era como se ele só dissesse mentiras. Saí e nunca mais voltei, eu era adventista desde criança. Harmony, isso acontece. Se eu entrar numa igreja adventista, amanhã é sábado. Se eu decidir visitar uma igreja adventista, o que não é um crime, tá? Diga-se de passagem, não é um crime. Nem para mim, e também para outros, né? O Gleison, o Wagner, o pastor, eu acho que o pastor Martinez já não consegue mais entrar no Brasil porque ele é altamente reconhecível, né? Mas se eu for na igreja adventista amanhã, o que acontece? Você consegue identificar com clareza todas as heresias. Assim, você pega em segundos. Fala, opa, tá errado, tá errado, tá errado. E aí quando você volta com uma mala cheia de coisa errada e uma sacolinha de mercado com algumas coisas que dá para aproveitar. Então é essa a sensação. Infelizmente, você está 100% certo. Tá? Vamos lá. Mais uma. Quando o Leandro Quadros diz que se você tem dúvidas, a Bíblia tem a resposta, na verdade ele está dizendo que ele tem a resposta. Aí está o seu ar de superioridade. É verdade, porque se a Bíblia tem a resposta e você tem acesso à Bíblia, para que você precisa de um telescópio? Né? Vamos lá, você tem acesso a ele, está olhando de frente para você. A Bíblia está a uma distância que eu estou dessa latinha aqui. Basicamente isso. Né? Legal, vamos lá para o próximo. Mais uma. Miss Santos. No grupo da família, mais 4 pessoas saíram da Adventista, Rodrigo. Agora comigo, meu esposo, minha mãe e meus filhos, somos 9 pessoas libertas. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Um abraço para você, Miss Santos. Que Deus te abençoe muito nessa sua jornada, na jornada da sua família com Cristo e com o Evangelho de Cristo verdadeiro. O Adventismo pega um Jesus falso, um Evangelho falso e tem uma profetisa falsa. Basicamente, esse é o combo do Adventismo. Mais uma. Saí da igreja adventista quando ela me mandou uma irmã ir pegar a doença dela de volta e morrer na igreja verdadeira. Ela tinha sido curada do câncer em uma visita em uma igreja. Uau! Uau! Essa é pesada, hein? Essa é pesada. E eu não duvido. Já ouvi coisas bem pesadas lá dentro. Eu não sei se comentei um tempo atrás, não, comentei com uma pessoa numa ligação essa semana, sobre uma pessoa que viveu na igreja adventista, cresceu, adventista de berço, família tradicional adventista, um dia levantou, falou, não é mais para mim, estou indo embora, e poucos meses depois, infelizmente, ela faleceu. E aí, para a igreja da qual ela pertencia, a igreja adventista, os membros falaram, ela morreu sem salvação, ela morreu perdida porque ela morreu fora da igreja adventista.
Isso acontece muito. E as pessoas acreditam. O Adventista do Sétimo Dia... Olha, para você ter uma ideia, o funeral, o velório de uma pessoa que saiu da igreja adventista, e os adventistas vão lá no funeral, no velório, eles literalmente ficam em silêncio. Eles não têm o que falar, porque se a pessoa deixou a igreja adventista, ela morreu perdida. Basicamente é isso. Mas eu entendo perfeitamente o que você falou, Jair. Mais um aqui, vamos lá. Mi Santos, Deus seja louvado pelo seu canal, amém. Vamos lá. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, como não será maior que a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, acho que ele está lendo um texto de 2 Coríntios, né? Mas aí faltou o contexto para a gente entender melhor. Vamos lá. Mais uma. Por que não ler comentários? Porque comentários bíblicos não são inspirados como os livros de Ellen White. É verdade, né? Comentário bíblico não recebeu. Comentarista bíblico não recebe anjo no quarto. Vamos partir dessa, né? Vamos partir dessa. Mais uma. Helena Branca só é luz menor por causa da carne de porco que ela comia. Se ela tivesse nascido vegetariana ou vegana, seria para a igreja adventista a própria luz do sol e sua força. Ela comia carne de cervo, né? Ostras, bebia um vinagre, coisa do tipo, né? Vamos lá, mais uma. Rodrigo, ao ler o livro de Gálatas, é bom ver o resultado que está no livro de Atos, no primeiro concílio da igreja. Muito bem lembrado, Heraldo, muito bem lembrado, onde foram colocadas as questões das regras para a igreja, né? E o sábado não estava incluído, né? Por incrível que pareça, né? Poderiam ter levado o sábado junto, por que não levaram, né? Vamos lá, mais uma. Benjamin, cite as diferenças entre Ellen White e a irmã Nadir. Eu não sou especialista em irmã Nadir, mas eu acho que muita gente acha que vale a pena. Mais uma. Creio que só dizer que ela não teve nenhuma formação já é um milagre em escrever tanta coisa. Minha opinião, ainda vou ler o livro dela, vi que ela tem centenas. Ela tem 40 e poucos livros, mas segundo a igreja adventista, ela teve 2.000 visões. Mas ao ler qualquer livro dela, você precisa checar a Bíblia. Abra a Bíblia junto e faça a checagem, né, para você perceber a distância, o distanciamento que existe entre Ellen White e a palavra de Deus. Vamos lá. Já iria dizer isso, o adventismo marionete. Já iria dizer isso, o adventismo você é marionete, é verdade. Infelizmente é um problema, Vamos lá. Mais alguém aqui? Deixa eu ver mais algum comentário. Tem muita conversa entre vocês também. Vamos ver mais uma aqui. Falsos profetas, aí reagindo a algumas coisas que eu falei. Vamos ver mais um. Segundo Leandro Quadros, a profecia importante de Helena Branca que se cumpriu foi que descobriram que nozes não era isopor. Eu nunca vi esse vídeo. Me manda esse vídeo depois para eu dar uma olhada, porque pode valer um corte aí. Pode valer um shorts, com certeza. Vamos lá, mais um. Joãozinho Índio. ISD tolado até o pescoço de heresias de Ellen White. Legal. Jefinho Ramos, fonte do Enrolando Quadros, primeiros detritos. É complicado. Muita gente respondendo também. Vamos lá, mais uma. Rodrigo Custódio, deveria fazer um vídeo a respeito desse império das empresas adventistas. Qual o objetivo dessas empresas? Tem muita empresa adventista. Aliás, deixa eu refazer a frase. Existem muitas empresas de adventistas. E se eu não me engano, eles têm um grupo de empresários. Eu esqueci o nome. Como se fosse um clube de empresários adventistas. E eles ajudam de uma forma ou de outra a organização como um todo nas necessidades que ele tem. Então, tem empresários, por exemplo, que fabricam camisetas, um exemplo. A igreja adventista dá preferência para essas empresas. Tem uma empresa que produz uniformes, aí a igreja adventista dá uma preferência para uniformes, lanches, assim por diante. Então, é mais ou menos um pool, né, um pool de empresas. Que eu conheça, mais ou menos esse é o objetivo, né? A não ser que você esteja falando das questões das escolas, dos hospitais, talvez seja isso, né? Vamos lá, mais um pouco aqui. Mais uma. Os discípulos também não faziam parte de formação acadêmica na época e mesmo assim escreveram o Novo Testamento. Verdade, porque eles andaram com Jesus. E porque eles tinham a autoridade apostólica que Cristo deu para eles. E porque eles receberam
a grande comissão direto de Cristo, e porque o Pentecostes caiu diretamente sobre eles. Então, eles são os apóstolos, eles são os formadores, a base do que é a igreja cristã hoje. Então, basicamente é essa a razão. Ellen White não tem participação nenhuma disso. Aliás, Ellen White, se os apóstolos vissem o que Ellen White escreveu, só falando de 1844, eles com certeza ou expulsariam ela, ou aconteceria algo pior do que o que aconteceu com algumas pessoas do Novo Testamento, tá? Incluindo falsos profetas. Então, os apóstolos têm autoridade, o que Ellen White não tem. Ellen White não possui. Mais uma. Decreto dominical chegando, 2032, segundo Adventista. Oh, coitado. Não, o Michelson Borges, o Eleazar do Fala Sério Pastor, o Sérgio Monteiro, os canais de adventistas aí proféticos estão torcendo para que o Donald Trump ganhe e vença as eleições, para sair o projeto 2025, para que saia o suposto decreto dominical. Tem tanto adventista torcendo para o Trump ganhar, para acabar o mundo, que vocês não têm ideia. Aqui nos Estados Unidos tem muito mais ainda. Mas no Brasil, nossa, no Brasil nem se compara. Nem se compara. Os discípulos foram inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Boa, Leonel. Boa. Foi o que eu acabei de falar, exatamente isso. Muito bom. Vamos lá. Sou católico, graças a Deus, e desde sempre vacinado contra as heresias, mas o adventismo é gritante demais e extrapola exageradamente qualquer heresia. Ricardo, se você é católico, se você acompanha o canal, eu espero que você acompanhe, veja o vídeo que nós falamos, tem vários sobre decreto dominical, mas tem um específico sobre as leis azuis, e veja um outro falando sobre católicos matando adventistas. Acompanhe esse vídeo para dar uma olhada lá para você ver depois. E compartilhe com seus amigos católicos, porque a maioria dos católicos no Brasil se deixa enganar pelos adventistas, tá? Sem imaginar que a Igreja Católica é o arquivilão, arqui-inimigo do adventismo, do sétimo dia, tá? Vamos lá. Yazdi defende o esquerdismo. O Yazdi, a Igreja Adventista acende vela para os dois lados. Esse é o termo mais popular que eu posso usar nesse vídeo. Acende vela para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Onde a Igreja Adventista estiver ganhando politicamente, é para lá que eles vão. Tá? Essa é a realidade. Mais uma. Elielton Tavares. Rodrigo, fazendo um ótimo trabalho. Obrigado, glória a Deus. Um abraço para você, Elielton. Um abração. Vamos lá, eu acho que é isso, né, galera? Muitos comentários aqui. Eu tento pegar os comentários durante a apresentação, mas é muito difícil, porque eu gostaria muito de ter como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas quando a gente tem convidados fica mais fácil, porque o convidado está apresentando, a gente fica de olho aqui nos comentários e dá para a gente fazer ao mesmo tempo, tá? Mais alguma aqui? Deixa eu ver. Alex Ricardo Pimenta. E o primeiro ancião da Igreja Adventista diz guarda o sábado. Perguntei a ele, aquele porteiro do seu prédio trabalha no sábado e você paga o condomínio, você paga para ele abrir o portão da garagem? Muito bom, muito bom. Ele paga, ele abre, é óbvio. O adventista fala guarda o sábado, mas ele depende de pessoas quebrando o sábado para eles guardarem o sábado. Tem um dia que eu falei isso numa igreja, numa escola sabatina, fazem alguns anos, faz uns 2, 3 anos. Foi antes do Covid. E eu tava passando a lição da escola sabatina e o tema era o sábado. E aí veio várias questões sobre questão de guarda do sábado. Teve uma pessoa no meio da igreja que levantou e falou assim, geralmente você faz comentários, né, durante a lição. E aí a pessoa levantou o braço e falou assim, irmão, eu gostaria de falar uma coisa. Nós precisamos valorizar o dia do Senhor, o dia santo do sábado, porque as pessoas que estão lá do lado de fora, elas não sabem, elas estão fazendo o que é errado, elas estão quebrando o sábado, tal. E aí acabou que todo mundo está do lado de fora e santificou todo mundo que estava dentro da igreja. E esse tipo de discurso dentro de uma escola sabatina, estufa o peito, o adventista gosta. Porque ele fala assim, olha só como eu sou melhor. Enquanto eles estão lá fora quebrando o sábado, eu estou aqui dentro guardando o sábado do Senhor. Né? Mais ou menos essa é a ideia. Eu estava literalmente com o microfone na mão, eu falei assim, irmã, infelizmente esse é um pensamento errado. E eu acho que aquela igreja é uma igreja pequena, eu acho que é uma igreja familiar, devia ter umas 30, 40 pessoas no máximo. E aí a pessoa falou, eu falei assim para ela, eu falei assim, irmã, quando a senhora saiu
sua casa hoje? A senhora veio dirigindo o carro, não veio? Ah, vim, irmã. Eu vim dirigindo meu carro. Tá bom, e quando a senhora saiu da sua casa até chegar aqui, a senhora passou por sinais do semáforo? Passei. A senhora passou pela estrada, pela freeway? Passei pela freeway. Chegar aqui, a senhora chegou bem? Tá tudo certo? Chegou bem? Cheguei, tudo bem. E como é que você considera, como foi possível para você sair da sua casa de carro, dirigir todas essas milhas até chegar aqui na igreja? Os faróis estavam funcionando. Porque se os faróis tivessem quebrado durante todo o percurso, não estivessem funcionando ou desligados, automaticamente você não conseguiria chegar aqui no mesmo horário que você chegou. Provavelmente você não teria a mesma segurança com que você chegou. Se não tivesse assistência rodoviária para acidentes, para tráfego, e acontecesse algum problema com você na estrada, a quem você pediria socorro? E aos poucos, pessoas que estão no adventismo pela vida inteira, eles nunca são questionados contra essa forma de pensar mecanicamente como adventista. Então, no sábado, a energia que chega quando você liga a sua luz e vai tomar seu banho quentinho, ela acontece do nada, porque um anjo veio e ligou a energia para você. Quando você acorda de manhã, no sábado de manhã, você tem o ar-condicionado da sua casa funcionando, você tem água, você vai lá no seu vaso sanitário, você aperta a descarga e a água vai e volta uma outra água que enche o tambor de novo. Essa água é um anjo que coloca lá dentro. Quando você vai pedir um Uber para dirigir, o Uber não é um ser humano, não é uma pessoa. O Uber é um anjo que veio do céu para levar você até a igreja. Não é um ser humano que está quebrando o sábado. Quando você pega o ônibus para ir para a igreja, o trem, essas pessoas estão levando tanto o adventista que está indo para a igreja, quanto a pessoa que está indo para o shopping com a família, quanto a pessoa que está indo fazer turismo, quanto a pessoa que está indo trabalhar. Então, as pessoas, o adventista ele não raciocina, ele não pensa dessa forma. Porque no momento que ele entra na igreja, ele se passa, ali automaticamente, ele se torna melhor que todas as pessoas da janela para fora. Então, a forma como eles são catequizados, acho errada a palavra catequizar, acho que programar é a palavra certa. Eles são programados mentalmente para pensar exatamente dessa forma. Nós somos melhores, quem está lá fora está pecando e quebrando o mandamento do sábado. Todas as pessoas que estão indo à igreja no domingo estão erradas, nós estamos salvos. Nós estamos certos. O sábado importa em salvação, por isso que eu estou aqui. Então, esse é o contexto. Eu estou falando, não, mas é muito difícil falar com o adventista, é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. Porque se você tiver uma conversa simples do dia a dia com o adventista, onde ele é apresentado questões básicas, todo adventista que passa um momento de emergência no sábado, em qualquer natureza que seja de acidente, seja de fome, seja de trânsito, seja qualquer coisa, ele vai ter o suporte de uma pessoa que está quebrando o sábado. E no sábado seguinte, ele vai chamar aquela pessoa de ímpio. Porque ele não raciocina de forma normal. Ele acredita que ele é como se fosse um tipo de Israel espiritual na Terra. Então, esse é o contexto. Infelizmente. Mas eu me prolonguei um pouco mais nesse adventista. Nesse comentário sobre adventistas. Mais um comentário. Os pastores adventistas são amigos de padres católicos? Pouquíssimos, mas existem, ok? Existem vários. Mas vale a pena mencionar isso. Existem sim. E existem muitos padres católicos que caem no canto da sereia adventista, tá? Da sereia Ellen White. Gente, vou terminar por aqui. 1h38 de live. Eu agradeço a todos vocês que participaram de coração. Se eu não vi o seu comentário, não peguei um comentário seu, me perdoe de coração. Vou pegar mais um aqui do Gustavo. O Sérgio Monteiro é um bom exegeta. O Sérgio Monteiro é uma pessoa inteligente, mas envenenada pelo adventismo. No momento que ele abandonar Ellen White e abandonar as 28 doutrinas adventistas, como elas estão escritas no livro, e como elas foram escritas historicamente, e aceitar Jesus Cristo e abandonar Ellen White, ele vai se tornar uma pessoa, com certeza, influente para o reino de Deus. Vamos lá? Acho que é isso, né, gente? Me perdoa se eu não peguei seu comentário. Tá aqui a Cid Neri.
Manda um abraço, Sidney, manda um abraço para Teresina. Ô, Teresina, um abração para todos vocês aí. Que Deus abençoe de coração todos vocês em Teresina. Um abraço para todos vocês. Gente, um abraço para todos. Bom fim de semana. Deus esteja com você, abençoe sua família, proteja o seu lar, proteja os seus filhos, proteja a tua casa, a tua entrada, a tua saída, por onde você colocar o seu pé. E olha, busque Jesus Cristo e a Bíblia. E que a Bíblia seja a sua referência. Que a Bíblia seja o único livro que você tenha como referência. Nada de Ellen White, nada de adventismo. Procure se proteger dos evangelhos que vêm de demônios. Procure proteger a sua família. E se você tem pessoas que você ama, que estão no adventismo, estude o livro de Gálatas com essas pessoas. É o primeiro passo para a libertação, tá bom? Um abraço. Tony, olha o Tony aparecendo por aqui. Um abração, Tony. Um abração forte para você. Vamos nos falar, quero falar com você para a gente marcar aquele papo. Um abraço a todos vocês. Leonel Carvalho, Grato Rodrigo, Deus abençoe. E é isso aí. Que Deus abençoe a vida de todos e até o próximo encontro. Deus abençoe.